Porque o que eu venho falar nessa noite é sobre culpa. Eu tenho certeza que você algum dia já experimentou o peso da culpa, de se sentir culpado, de se culpar por algo. E se você talvez não se sentiu assim, talvez você culpou ou culpa alguém por algo que você vive ou viveu. A gente, na nossa vida, na nossa carreira, em algum momento, a gente vai lidar com a culpa. E eu vejo três pessoas, ou três tipos, três formas que nós podemos lidar com a culpa. Porque a gente vai precisar, em algum momento, lidar, enfrentar a culpa. E quando Deus ministrou no meu coração, obviamente, eu não vou abrir lá, porque você conhece muito bem a história de Gênesis. Quando o homem ele peca e Deus ele vai se encontrar com o homem tinha se escondido de Deus, carregado de muita culpa. Então o homem, se sentindo culpado e com medo, ele se esconde de Deus, porque o homem sabia que ele tinha errado. E sabendo que ele tinha errado, ele teve vergonha de Deus, ele teve medo de Deus, e com certeza ele carregou e carregava uma culpa sobre os ombros dele. Acontece que quando Deus vem ao encontro de Adão, e pergunta: Adão, cadê tu? Deus, eu ouvi a tua voz, e sabendo que eu estava nu, eu me escondi. Mas Adão, quem te revelou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu mandei você não comer? Ah, Deus, eu comi, mas foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu e eu comi. E o primeiro tipo de pessoas são essas pessoas que, como Adão, elas tentam atribuir culpa a alguém por tudo aquilo que elas vivem. Não, mas foi a mulher que tu me deste. Não, mas sabe, a minha vida está assim. Eu não tenho uma vida legal, eu não consegui ter sucesso nessa área da minha vida, eu não consegui ter sucesso no meu casamento, sucesso profissional, porque o meu pai fez isso, porque a minha mãe fez isso. Quantas vezes nós tentamos culpar alguém pelos nossos insucessos, pelos nossos fracassos, pelas nossas dores? Quantos de nós a gente tenta culpar a ausência do nosso pai, ou da nossa mãe, ou da relação dos nossos pais, pela forma como nós estamos hoje? E aí você já cresceu, você já amadureceu, talvez você até já casou, e até hoje você fica atribuindo culpa dos teus fracassos, das suas dores, dos seus traumas, porque alguém um dia talvez errou com você. A pergunta que eu te faço primeiro é: está adiantando? Resolveu a tua vida? Descobrir quem é o culpado resolveu a sua vida? Eu tenho filhas gêmeas, como vocês sabem. Estou lá na sala, de repente acontece um barulho no quarto. Bum! Aí eu vou lá. A minha pergunta é: o que aconteceu? Foi a Maia. Eu falei: não perguntei o culpado. Calma aí. Eu perguntei o que aconteceu. Só quero saber o que aconteceu. Não quero saber se foi a Maia ou se foi a Laura. Não, mas ela bateu na minha mão e aí derrubou. Não, mas ela me empurrou e derrubou. Não, mas eu não perguntei quem. Eu perguntei o que aconteceu. A nossa resposta mais rápida, mais imediata, é apontar o culpado. Porque nós queremos nos eximir da culpa, da responsabilidade. Então, é ele, é ela. E meu irmão, a vida não anda. A vida não progride. Não adianta você buscar culpado, porque talvez você não conseguiu ainda alcançar um sucesso que você quer em uma determinada área da sua vida. Eu estou estudando e lendo muito assim mesmo, sobre pessoas de sucesso. Comprei vários livros e estou estudando o perfil dessas pessoas e me dedicando a isso. E muitas vezes nós pensamos: mas aquela pessoa teve sucesso, porque também é fácil, né? Com dinheiro até eu. Com dinheiro até eu faria isso, é fácil. Para quem tem dinheiro, é fácil.
Mas a gente não sabe que talvez essa pessoa que hoje tem dinheiro, nem sempre foi assim. Ela não tinha dinheiro antes, ela não nasceu num lar rico como a gente pensa. Ela teve que ralar, ela teve que contar as moedinhas, ela teve que muitas vezes renunciar a um monte de coisa, para hoje talvez ter uma carreira de sucesso como ela tem hoje. Nem sempre foi assim. Mas para eu justificar a minha falta de sucesso, o que eu faço? Mas eu não tenho sucesso porque o meu pai não me botou no colégio particular. Porque a minha mãe não fez isso, porque fulano não fez aquilo outro, e nós sempre estamos atribuindo culpa a alguém. Na tentativa de nos justificar, na tentativa de justificar as coisas que nós não conseguimos fazer, porque nós não conseguimos evoluir, porque nós não conseguimos romper, porque nós não conseguimos mudar uma mentalidade. Aí ao invés de você perceber que você precisa mudar uma mentalidade, o que você faz? Você fica preso na culpa, atribuindo culpa a alguém. E o pior é que quando você culpa alguém, você está colocando o peso nos ombros daquela pessoa. Porque se um dia você já se sentiu culpado, você sabe como é ruim se sentir culpado. Você sabe disso. Carregar a culpa é carregar um peso. E quando você culpa alguém, você está colocando um peso sobre aquela pessoa. E quantas vezes nós, muitas vezes já estamos em uma outra fase da nossa vida. Quantas pessoas que talvez estão no segundo casamento. E aí quando vai conversar sobre casamento, olha, eu me separei. Mas é porque ela me traiu, ele me traiu, não porque ele era dependente químico, mas não convém mais. Minha querida casou de novo, está feliz, vive a vida. Meu irmão casou de novo, está feliz, vive a vida. Esquece o passado. Por que a gente tem sempre essa questão de trazer a culpa para nos sentir melhor com nós mesmos? Não quero me sentir melhor comigo mesmo, então, para eu me sentir melhor comigo mesmo, eu culpo alguém. E quando você faz isso, lá no fundo, você mostra que você ainda se sente culpado por aquilo que aconteceu. Enquanto você tenta justificar as coisas, trazendo culpados, é porque lá no fundo você precisa falar para se justificar, porque lá no fundo a culpa ainda não está resolvida, porque se estivesse, tu nem comentava sobre isso. Foi. Eu não preciso ficar falando o tempo todo porque o meu pai, a minha avó que me criou, o meu tio e não sei o que, os meus pais brigaram, se separaram e a minha casa era assim. Quando tu faz isso, até hoje mostra que você ainda não conseguiu lidar talvez com a dor de um fracasso. Porque nós fracassamos. Porque nós erramos. Está tudo bem com isso. Está tudo certo. Você saber que você erra, está tudo certo. O que não pode é você ficar a vida inteira querendo culpar as pessoas. Essa foi uma fase da minha vida. Eu estou falando de mim mesmo, amém? Eu estou falando de mim. Você sabe que sempre quando eu prego eu sou muito autêntico, muito transparente com a minha própria vida. Eu passei muito tempo da minha vida culpando todo mundo por eu não conseguir ser ou fazer aquilo que eu queria ser e fazer, então eu culpava tudo. Eu culpava minha mãe, eu culpava o meu pai, eu culpava minha irmã que me batia, eu culpava a cidade que eu nasci, eu culpava tudo. Só que isso não me fez vencer. Isso não me fez vencer. Isso não me fez mudar de vida. Isso não me fez evoluir. Eu percebi que a minha vida ficou parada lá atrás. Então, enquanto você fica apontando lá para o teu passado e buscando culpados, sabe aonde você está vivendo? No passado. Tu não está no presente, tu está ainda preso no passado. Enquanto você resgata o passado para justificar o teu presente, você não está vivendo o seu presente, você está vivendo no seu passado.
E o pior é que você não consegue nem olhar para o seu futuro. Você não consegue olhar para o teu futuro e ver, tem um futuro bacana que me espera. Caramba, eu tenho um futuro todo pela frente ainda. Olha, teve falhas, erros, mas ainda tenho muito para conquistar. Você não consegue. Sabe por que tu não consegue? Porque você não fica olhando para o passado e dizendo, eu não vou conseguir nem chegar lá. Porque aconteceu isso, aquilo comigo. E por isso que aconteceu isso, aquilo comigo, que fizeram comigo. Por isso que eu sou assim, assim, assado. E porque eu sou assim, assim, assado, eu não vou conseguir chegar lá. Sabe o meu temperamento? É porque o meu pai em casa era rude, fazia isso. E esse meu temperamento me faz bagunçar tudo. Eu brigo com as pessoas, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo manter relacionamentos, eu não consigo e tal. Eu fico assim, então eu sei que eu não vou conseguir chegar lá. Então a gente está o tempo todo olhando para o passado, enquanto você fica preso no passado, buscando culpados pelo seu estado emocional, pela forma como você está. Tu não consegue nem visualizar o teu futuro. Não importa o que passou mais. Importa que tu ainda tem um futuro longo pela frente. Talvez muitos de nós que estamos aqui, muitos não, né? Tem poucos aqui. Talvez poucos de nós, velhos que estamos aqui, né? Que já está na idade dos 40 para cima. A gente olha e diz, não tem mais tempo, não dá mais. Irmão, eu estou lendo um livro que assim, contou 3 exemplos de pessoas que começaram a ter um relativo sucesso da maneira como queriam, porque sucesso é uma coisa, né, relativa, subjetiva, cada um tem seu pensamento sobre o sucesso. Mas segundo aquilo que era sucesso para aquelas pessoas, elas foram alcançar depois de 53 anos, 45 anos. Muitas vezes a gente olha para a gente mesmo, né, pelo menos, né, quem já passou os 40, diz, se fosse diferente, na minha infância, se fosse diferente, talvez hoje eu estaria muito mais longe, mas não foi. Por que o passado? Por que as pessoas? Por que os culpados? E que pena. Não sei qual a idade que tu tem. Tu ainda pode produzir muitos frutos. Tu ainda pode alcançar muitas coisas. Tu ainda pode viver muitas coisas, mas enquanto você ficar olhando para o passado, buscando culpados, para se justificar, para se sentir bem com você mesmo, tua vida não vai. Tua vida não evolui. Então, primeiro, meu irmão, toma uma decisão hoje aqui, nessa noite, toma uma decisão hoje. De Deus. Muitas coisas que nós passamos, eu sempre falo sobre José, porque José foi essa pessoa que foi inspiração para a minha vida, para eu me livrar disso. Foi José. Sempre falo sobre isso. Eu sempre, desde pequenininho, eu ouvi a história de José do Egito. Como que ele foi abandonado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, na casa de Potifar, mais uma vez traído, na prisão também, o cara não foi legal com ele, esqueceu ele lá. José tinha tudo para culpar o mundo inteiro. Ele tinha tudo para culpar os irmãos dele. Ele tinha tudo para desistir dos sonhos que Deus deu para ele. E dizer, Deus, onde eu estou? Que injustiça. Estou aqui na prisão, porque os meus irmãos erraram contra mim. José não, meu irmão. Seguiu a vida dele e foi adiante. Chegou a príncipe do Egito, e quando apareceram seus irmãos, que tinham feito mal com ele, ele podia jogar na cara, ele podia culpar eles. Ele tratou com amor, perdão e cuidou daqueles que o abandonaram. Então tu tem uma decisão hoje, toma essa decisão de romper com o teu passado. Porque não está adiantando, não vai adiantar. Me diz o que vai adiantar você saber de quem foi a culpa? Nada. E para de tentar colocar esse peso nos ombros das pessoas. Porque toda vez que você cita o que alguma pessoa fez com você, tu está querendo colocar o peso sobre a vida dela. E é terrível a gente ficar colocando peso. A pessoa também já andou, já foi, já está tentando mudar de vida. Você não está também, que pena, mas deve estar tentando. Então deixa seguir o curso, meu irmão. Vamos viver. Eu passei muito tempo da minha vida dessa forma. Aí eu consegui superar isso, graças a Deus. Só que eu fui para um outro estágio. E aí eu quero usar o exemplo de Pedro.
Você sabe que Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. Jesus ressuscita, Pedro estava lá mal, se culpando. A Bíblia diz que ele saiu chorando de remorsos, estava lá chorando amargamente. E Pedro estava chorando e depois Pedro foi pescar, desorientado. Jesus aparece para ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro estava se culpando. Pedro não estava culpando os romanos, não estava culpando os judeus por ter traído a Cristo. Não, mas é porque os romanos me pressionaram, por isso eu neguei. Não é porque os judeus me pressionaram, por isso eu neguei. Não. Ele não tentou atribuir culpa a alguém, não. Ele assumiu a culpa. Mas o problema é que Pedro ficou carregando essa culpa. Ele ficou se culpando. E aí vai uma nova lição para mim e para você. Meu irmão, a culpa não faz bem para ninguém. Nem quando você tenta culpar outras pessoas, nem quando você fica carregando uma culpa no seu coração. E tem muitas pessoas que ficam carregando anos uma culpa por algo que fizeram. Estava lendo esses dias uma reportagem de uma atriz famosa já, que ela estava dizendo, ela veio a público falar sobre uns 2 abortos que ela fez. E ela falou como que aquilo mexeu com a vida dela, como aquilo mudou a vida dela. No caso dela não foi um aborto espontâneo, foi um aborto proposital. Meu irmão, é terrível. Mas não dá para a mulher ficar a vida inteira carregando essa culpa. Eu não sei qual foi a falha que talvez tu tenha cometido, o erro que tu cometeu. Mas não dá para você ficar a vida inteira carregando essa culpa. E achando que você não vai conseguir viver um monte de coisas boas porque você errou lá atrás. Então, porque eu fiz aquilo, sabe, agora eu acho que eu estou colhendo tudo aquilo que eu fiz. Sabe, agora eu acho que eu não vou conseguir nunca ser feliz nessa área, porque um dia eu fiz isso, um dia eu errei com fulano, então eu acho que eu não vou conseguir ser feliz mais. Eu não vou conseguir me realizar. Sabe, a culpa por eu não conseguir me dar bem no emprego, nos meus relacionamentos, a culpa de não conseguir me dar bem com os meus filhos, com a minha família, com os meus parentes, seja lá o que for. A culpa é porque lá atrás eu errei. E a gente vive carregando uma culpa. E mais uma vez, essa mentalidade te prejudica, sabe por quê? Porque você nunca se acha merecedor de nada. Quando você pensa em sonhar, aí vem aquela vozinha: você não merece. Tu lembra o que você fez? Aí você aceita a tristeza. Você aceita não ser feliz. Você aceita não realizar os seus sonhos, porque afinal você se culpa, e aí porque você se culpa, você acha que você não merece? Então você carrega uma culpa com você. E eu durante muito tempo carreguei muitas culpas. Eu era a pessoa que mais me culpava, era eu. Eu fiquei muito tempo me culpando. Mas não tem jeito, mas é por isso, é por aquilo. Então eu saí de um cara que culpava a minha infância, os meus pais, a minha irmã, o meu passado, né, as coisas que eu vivi, que eu pensava, eu era uma criança, não tinha nada a ver, aconteceu um monte de coisa, então a culpa é deles. Aí eu consegui sair disso, sair de Adão, só que eu parei em Pedro. Aí eu falei: agora eu sou o culpado. Eu comecei a me culpar por um monte de coisas. E eu te confesso, sendo bem sincero com você, transparente, autêntico, me tornar pastor só piorou as coisas para mim. Só piorou. Porque afinal, tudo que acontecia na igreja, a culpa era minha. Então o tempo todo, além das pessoas me culparem, eu me culpava. E para mim foi terrível. Porque o tempo todo eu tinha que me culpar. Porque o tempo todo alguma coisa acontece e a culpa é do pastor.
Porque se a igreja está assim, porque se as pessoas saem, porque se as pessoas choram, porque se elas se machucam, a culpa é do pastor. Até quando eu tentava ajudar, a culpa era minha. Já aconteceu o caso de eu aconselhar casais. E aí o casal abre o coração. E o casal abrindo o coração, das vezes o cara conta o que fez, a mulher conta o que fez. E eu espero, quem um dia já conversou comigo sabe que eu primeiro escuto. As pessoas falam, se elas quiserem 1 hora, 2, eu fico só escutando. Falou tudo que para falar? Aí eu falo. Só que eu falo, meu irmão, segundo aquilo que eu tenho por entendimento da Bíblia. Eu falo segundo aquilo que eu busco uma direção de Deus. Só que às vezes, sabe o que a esposa quer? Que o marido conte o defeito dele, ou que ela conte o dele, porque ela está culpando ele. Ela está culpando ele pelo casamento, pela forma que está o casamento. Aí ela fala assim, vamos lá falar com o pastor. Aí vai no pastor, o que ela quer? Que o pastor pegue o cara aqui, ó, e desce a lenha. E o pastor não faz isso. Aí o pastor ama, acolhe, que eu vou culpar o cara, eu vou ficar condenando o cara. Eu vou pegar e dar-lhe de pau. Aí eu entendo, compreendo, calma aí, a Bíblia diz isso, isso e isso. E ela não gosta muito, porque ela queria que eu descesse a linha no cara. E até quando eu tento ajudar, eu sou o culpado. E se dá alguma coisa, eu sou o culpado. E vocês não têm noção do trabalho emocional que eu tive que fazer na minha vida para conseguir lidar com isso e superar isso e sair de Adão e sair de Pedro. Porque eu passei muito tempo como Pedro, querido. Eu passei muito tempo me culpando. Só que eu comecei a entender que a gente tem uma falha muito, muito grave. A gente tenta responsabilizar as pessoas pela nossa alegria, pelo nosso estado emocional, pela forma como nós nos sentimos. Escuta isso. Então a responsabilidade não é minha. Primeiro é de quem? Do meu pai. A responsabilidade do meu pai e da minha mãe, porque eu sou só um filho. Então eles têm que me amar. Eles precisam me apoiar. Eles precisam me dar palavras de afirmação. Eles têm que me dar carinho. Eles precisam me dar abraço. Eles precisam se preocupar comigo, porque a responsabilidade é dos meus pais. Então a gente buscou um culpado, um responsável pela nossa alegria e por tudo. Aí a gente cresce, a gente continua ali culpando os nossos pais, mas a gente começa a conhecer outras pessoas numa posição de liderança. E aí a culpa é do presidente, porque o presidente é o presidente. Então a culpa de estar assim o Brasil é dele. Não interessa as coisas externas que acontecem. Quero nem saber como é que está o juros lá nos Estados Unidos. Quero nem saber de guerra de Ucrânia e Rússia. Não quero saber. Culpado, presidente. Ele é o presidente. Ele tem que fazer alguma coisa. Não quero nem saber se tem votação em Senado, se depende da maioria. Não quero saber. A culpa é do presidente. Não quero nem saber da igreja. A culpa é do pastor. Ele é responsável. E sem perceber, a gente terceiriza tudo. A gente quer que as pessoas que estão em alguma liderança, seja ela qual for, seja o teu patrão, seja o teu supervisor, seja quem for, a responsabilidade é dele. Afinal, eu não consegui me desenvolver na empresa porque o meu patrão não tem visão, porque o meu patrão não acreditou em mim, porque eu não tive palavra de afirmação quando eu era criança lá com meu pai nunca me deu palavra de afirmação. Então por isso que hoje eu não acredito em mim mesma, não porque a minha mãe não me deu o abraço que eu precisava, então por isso que eu sou assim, e lá na igreja o pastor não me amou como eu precisava, e por isso que aconteceu isso. E sempre alguém em alguma posição de liderança é o responsável. Não, mas a Bíblia não diz que o marido é o cabeça? Então o marido é o cabeça. Nessa hora ele é o cabeça, né? O marido é o cabeça. Eu me submeti a ele.
Então ele é responsável por me fazer me sentir bela, me sentir amada, me sentir não sei o quê. A responsabilidade é dele. Olha como a gente consegue transferir tudo para alguém. Irmão, talvez algumas mulheres aqui, se ficar esperando por o marido perceber que ela cortou cabelo, vai morrer esperando. Pô, mas o cara não vê que tu cortou cabelo, mas o cara faz um monte de coisa boa, valoriza o que o cara faz de bom. Vamos lá. Se sente bela você. Se ama você. Acredita em você, você. Por que sempre esperar pelo marido, sempre esperar pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pelo patrão, pelo presidente? Para quê? Sempre colocar o nosso sucesso, a nossa vida, as nossas escolhas na mão de alguém e colocar alguém como responsável por aquilo que nós vivemos hoje. Para quê? Irmão, eu estou fazendo academia ali, né? Comecei no começo do ano, falei, preciso emagrecer. Preciso fazer alguma coisa, tomei vergonha na cara, tenho que ficar ativo e preciso disso para a minha vida e comecei. Semanas aí eu fiquei gripado. Faltei 2 semanas na academia. Tu acha que alguém me ligou? Tu acha que ficaram, ô, Xandão, tudo bem? Sentimos a tua falta na academia, tá tudo bem com o senhor? Vai, volta aqui. Aonde, meu irmão? Tá pago, né? Passei 1 ano para não desistir, né? Ninguém me ligou. Nem meu coach que está ali me assistindo aqui me ligou. Ninguém me ligou. Aí tu acha que eu fiquei emburrado? A academia não me ligou, também não malho mais. Irmão, mas eu preciso malhar, eu quero. O resultado é meu. Ninguém vai fazer nada por mim, sou eu que quero o resultado. Se é para ir sozinho, eu vou sozinho. Se é para ter uma inspiração, né, meu coach? Para você aí, é bom demais malhar com alguém. Mas se não tem, meu irmão, eu vou sozinho. Boto meu fonezinho de ouvido aqui, vamos lá, vamos lá. Estava meio gripado, comecei aí, vamos lá, porque eu quero. Se você vem à igreja e você falta 2, 3 domingos, ninguém te liga, o que tu faz? A igreja não me ligou, ninguém me amou, ninguém se importou, então eu vou sair da igreja. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sei que eu preciso da academia, eu sei que eu preciso vir para a igreja, meu irmão. Eu vou te dizer, eu sempre falo, a primeira pessoa que mais precisa da igreja sou eu. Eu sei que eu preciso estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu quero crescer em Deus. Eu quero viver a minha vida em Deus. Eu quero renovar a minha mente com a palavra de Deus. Eu quero. Me faz bem, então eu venho para cá. Se as pessoas me ligarem, ok. Se não me ligar, eu ligo para elas. Quando eu vejo que alguém faltou e tal, eu passo uma mensagem, não te vi lá e tal. O Alisson faltou só domingo passado. Cadê tu? Me abandonou. 1 domingo só. Mas não é porque eu falo assim, é minha obrigação. Não é porque eu amo o cara, porque eu sinto falta dele. Não é porque não, é minha a minha obrigação. Não, meu irmão. É amor. É sincero. Eu te confesso que eu não vejo as coisas aqui como... Não, cara, não. Quando eu ligo, quando eu passo mensagem, é por amor. Agora, vale a pena você estar em qualquer ambiente que seja, qualquer um que seja, atribuindo sempre a responsabilidade para outras pessoas? A tua vida está andando. Se você fizer isso, meu irmão, a tua vida só vai andar de acordo com aquilo que as pessoas fazem. Então eu estava lá com Adão. Aí eu saí e vim para Pedro. E eu saí de Adão e de Pedro, eu falei, cansei. E eu comecei a entender, meu irmão, que o que eu precisava era assumir responsabilidades. Quem atribui culpa a alguém não assume responsabilidade. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Deus não quer que você culpe alguém, porque nós perdoamos, amém? Como nós somos perdoados, amém? Assim como Cristo nos perdoou, a gente perdoa. Então não vou ficar culpando as pessoas, porque eu sei que isso é pesado demais para carregar.
E ainda bem que Deus não me culpa, então eu não vou culpar ninguém. Eu não vou viver culpado, mas eu vou assumir as minhas responsabilidades. O que tu tem que fazer hoje é assumir responsabilidade. Se errou, assume o erro. Assim, olha, fui eu errei. Não vou culpar ninguém. Não vou dizer, mas eu errei porque também, porque, né, tem sempre aquele também, né? Porque também, não. Não vou culpar ninguém. Mas também não vou ficar aqui pegando um chicotinho aqui, me culpando e dizendo eu não presto, eu não valho nada, eu sempre erro, eu sempre faço isso, me penalizando. Não. Eu assumo a responsabilidade das minhas atitudes, das consequências dela, mas também assumo a responsabilidade de produzir o futuro que eu quero viver e de não esperar por ninguém nada. Abre ali comigo em Colossenses para a gente encerrar. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 20. Colossenses 1, versículo 20. Vou começar do 19, só para dar um contexto aí, né? 19. Diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Só até aí. Olha o que Paulo diz. Ele olha, aprove a Deus que toda a plenitude residisse em Jesus. E Jesus, pelo seu sangue, ele reconciliou todos com Deus. Nós recebemos a paz pelo sangue de Jesus. E aí ele diz, porque nós éramos, ele diz aqui que outrora nós éramos estranhos e inimigos. Outrora, antes, a gente era estranho e inimigo, e ele nos reconciliou no seu corpo, para nos apresentar perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmão, você precisa entender isso. Você era, diz Paulo, inimigo, estranho. Mas aí Deus, Jesus, e só Ele, e só o sacrifício dele, mais nada. Não foi aquilo que você fez. Só o sacrifício dele te tornou santo, inculpável e irrepreensível. Hoje esse é o seu estado. Você é uma pessoa inculpável, ou seja, quando Deus olha para você, Ele não vê culpa em você. Sabe qual é a primeira coisa que tu tem que entender, meu irmão? Tu tem que entender o perdão de Deus sobre a tua vida. Porque se você não entende o quanto você é perdoado, você não consegue perdoar as pessoas. Eu achava que antes eu precisava aprender a perdoar as pessoas. E meu irmão, quando tu tenta perdoar as pessoas e você não consegue, isso para mim é um forte indício que você não entendeu o perdão de Deus sobre a tua vida. Geralmente a gente usa com as pessoas uma medida que nós usamos conosco. Então, quando alguém erra, quando alguém falha com você, e você não consegue perdoar, você é muito duro com essa pessoa, você não consegue olhar para a cara dela, você evita ela.
provavelmente, quando você erra, tu também é muito duro com você mesmo. Tu não aceita. E por mais que tu diga que não, tu bota uma banca de orgulho de dizer que você não errou. Só que no fundo tu sabe que tu errou. Mas tu bota uma banca de orgulho para dizer, não. Aí tu eleva o teu orgulho lá no teto. Sabe por quê? Porque tu tem dificuldade de reconhecer os seus erros, porque tu tem dificuldade de se perdoar, porque você ainda não entendeu o perdão de Deus sobre a tua vida. Quando você entender que o perdão de Deus por você foi só aquilo que Jesus fez e deu, isso e mais nada, te faz uma pessoa inculpável. Você consegue viver esse perdão. Tu consegue desfrutar esse perdão. Você consegue viver bem com você mesmo. Sabe o que eu aprendi, querido? A gente precisa saber conviver com os nossos erros. Tu precisa aprender a conviver com os seus erros. Irmão, hoje, sinceramente, graças a Deus, eu sei que eu e você, hora ou outra, a gente pode cometer o erro de quando acontece alguma coisa, culpar alguém ou ficar nos culpando. A gente pode, hora ou outra, cometer esse erro, e eu peço a Deus que Ele sempre te lembre dessa palavra para você não ficar preso a isso. Mas hoje, sendo bem sincero para você, hoje eu vivo tão em paz comigo mesmo. Eu vivo tão, por mais estranho que isso possa te parecer, eu vivo tão em paz com os meus próprios erros. Eu erro, assumo a responsabilidade, se é com alguém, porque tem erros que não é com ninguém, eu comigo mesmo, errei, mas tem erros que é com alguém. Se eu erro com alguém, eu peço perdão. Olha, me perdoa, E mesmo que eu possa não achar que eu errei, porque a Bíblia me ensina isso. Lembra, Jesus disse, se você for oferecer a sua oferta ao altar e lembrar que alguém tem algo contra ti, vai você, pede perdão primeiro e depois dá a tua oferta. Ou seja, é se eu lembrar que a pessoa tem algo contra mim, que para mim está tudo bem, mas a pessoa tá brava. Ô, meu irmão, me perdoa aí, tal. Rapaz, assumir a minha responsabilidade, pedir perdão, vida que segue. Estou em paz. Vida que segue. E eu tive que aprender depois de muito tempo, sofrendo, me culpando, me martirizando, dizendo que tudo era culpa minha, que tem pessoas, meu irmão, que infelizmente vão sair das nossas vidas. Infelizmente. Eu não tiro ninguém da minha vida, ninguém, a não ser uma pessoa que quer o mal mesmo. Tem gente que quer fazer a maldade, que quer... Aí, se quer fazer a maldade, não dá. Mas eu não tiro ninguém. Só que eu me culpava por todas as pessoas que saíram da minha vida. A culpa sempre era minha, nunca era de ninguém. Sempre era minha, sempre... fui eu. Mas sabe o que faz isso? Tu sempre se acha insuficiente. Tu sempre acha que tu poderia ter feito algo a mais. Sempre, se eu fizesse mais e mais. Sabe o que eu descobri também, querido? Que as pessoas são poços sem fundo. Que quem só quer receber, nunca vai estar satisfeito. Quem dá, é porque já está cheio. Então eu tenho muito, então eu vou dar. Agora quem não dá, só quer receber, é um poço sem fundo, não acaba. Tu pode dar tudo, dá. No dia que tu disser não, o mundo acaba. E aí, meu irmão, eu não tiro ninguém, mas eu tive que aprender a dizer, tudo bem. Se tu quer sair da minha vida, as portas estão abertas. Se você quiser voltar, as portas estarão abertas. Mas eu precisei entender isso para viver em paz. Porque senão eu não ia viver em paz. E hoje é o estado que eu estou. Cometo erros direto. Mas eu estou bem. Estou em paz. Saí de Adão. Saí de Pedro. E vim para o lugar da assumir a responsabilidade. Para finalizar, quando Jesus aparece para Pedro, ele comentou o erro de Pedro. Pedro, me negou, né?
Disse que não ia negar. Não te disse que antes que o galo cantasse tu ia me negar? E tu que disse que me amava, mas todo mundo, hein, Pedrão? Ama nada. Fez isso não, meu irmão. O que Jesus disse? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedrão, foca no futuro, vamos embora. Assume a responsabilidade. Tu está querendo já dizer, eu não consigo ser pescador de homens, eu não mereço, neguei Jesus, quem que eu vou pescar agora? Como é que eu vou ser líder das igrejas agora? Como é que eu vou ser apóstolo agora? Não tenho coragem. E é isso que a gente faz, meu irmão. A gente pega um erro nosso, evidencia esse erro ao máximo, as pessoas evidenciam o nosso erro ao máximo, e a gente pensa, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não posso, eu não sou capaz, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Não existe pessoa no mundo, meu irmão, que assumiu alguma responsabilidade 100% preparado, não existe. É no caminho, meu irmão. Com as dores que a gente aprende, com os erros, com os sofrimentos que a gente aprende. Quantos de nós aqui fizemos tudo certinho, planejamos um casamento, namoramos tanto tempo, nos guardamos e tal, casei certo, com o homem de Deus, com a mulher de Deus, estou pleno, maduro, aprendi, cresci, agora vai ser só love. Foi sim. Passa lá em casa e me dá receita, por favor. Não, meu irmão, não foi assim. Mas a questão é que tem pessoas que assumem a responsabilidade, inclusive pelos erros. Acho que é difícil quando alguém assume uma presidência, o cara está totalmente pronto. Difícil. O cara nem sabe o que vai estar pela frente. Eu sonhava desde moleque ser pastor. Não tinha nem ideia do que era ser. Achava que sabia o que era ser. Aí no caminho tu aprende. Aí no caminho tu apanha. Aí eu precisei entender. E eu já te falei isso, agora eu vou encerrar. Para tu estar em qualquer cargo, em qualquer função, seja pai, mãe também, pastor, presidente, patrão, tem vários aqui, empresários, em qualquer área que tu tem que ocupar muita responsabilidade, tu precisa ter um bom emocional, meu irmão. Porque se tu não tiver, tu te afunda. Para mim é fácil. Eu sou, fácil entre aspas, né? Mas é mais fácil. Eu sou funcionário. Eu não sou o patrão. O meu patrão deve ser complicado. Se o cara lá, chamado Luiz, não tiver um bom emocional, ele se afunda. Ser pai e mãe é desafiador. Desafiador. É bom, tá, minha filha? É muito bom ser teu pai. Te amo, tá? Mas é desafiador. Se tu não tiver um bom emocional, complicado. Estar casado é desafiador. Se tu não tiver um bom emocional. Então, essa pregação é para que você entenda isso. Para que você consiga viver bem com você mesmo. Para que você consiga viver o perdão de Deus na sua vida. E entender que diante dele, não importa o que você tenha feito. E não importa o que as pessoas também fizeram. Assim como você é inculpável, elas também são. Amém? Que a gente acha que a graça de Deus é só sobre a gente, né? Eu conheço a graça de Deus, eu sou inculpável. Mas ele que errou comigo, não. Não, meu irmão. Ele é tão inculpável quanto você. Deus não atribui culpa a ele ou a ela e nem a você. Então também não atribua culpa a ele ou a ela. Seja seu pai, sua mãe, quem quer que tenha errado com você.